Olá, meus amores. Na videoaula de hoje abordaremos o capítulo 17, que tem por tema Principais Espaços Agrários Mundiais. Dentro desse capítulo, apontarei para vocês algumas características da produção agrícola nos países centrais e periféricos, estabelecendo assim relações entre os modelos adotados por cada local. Vale lembrar também que, através do avanço da globalização, a produção agrícola ela tende a se mundializar, ou seja, estabelecer-se em cadeias produtivas que envolvem diferentes regiões e integram os mercados, principalmente pela atuação global das empresas transnacionais. E a territorialização da agricultura surge não apenas em conformidade com as potencialidades determinadas pelos atributos naturais, mas também pelas relações comerciais que caracterizam o lucrativo no mercado de alimentos. Isso faz com que vários países se atraiam, a essa produção. Vamos observar quais são alguns países centrais, principalmente os desenvolvidos, que se destacam aí na produção agrícola. Temos os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele encontra-se entre os maiores produtores agrícolas do planeta. Sua produção, além de abastecer o mercado interno, gera grandes quantidades de excedentes destinados à exportação. Também, o espaço agrário estadunidense retém o expressivo desenvolvimento econômico e tecnológico do país. Eles acabam aí adquirindo muita tecnologia e técnicas para a maior produção desses alimentos. Isso também o que contribui para essa grande produção são as condições naturais que os Estados Unidos ele tem, muito favoráveis, consolidação para essa prática de agricultura mundial. O país apresenta terras agricultáveis, especialmente nas áreas férteis de planícies centrais, situada entre as montanhas rochosas a oeste e a montes Apalaches a leste, com predomínio de climas temperados, drenadas pelas bacias hidrográficas do Mississippi. Também apresenta outra expressividade na diversidade climática, que também ajuda a facilitar o desenvolvimento desses produtos, desde os produtos tropicais até os produtos de clima mais rigoroso, como no caso do trigo de primavera. E isso facilita bastante a produção desses alimentos. Vamos observar quais são os destaques da produção agrícola dos Estados Unidos. Ele é o maior produtor mundial de milho, soja e morango. É o segundo maior produtor mundial de laranja, cereja, maçã e espinafre e uva. E é o terceiro maior produtor mundial de trigo, algodão, noz e amendoim. Então, esses foram os destaques do país norte-americano. Temos também a Europa. A tradição da agricultura europeia está fortemente associada à existência de pequenas e médias propriedades, que, embora também empreguem alta tecnologia no plantio, são em muitos casos administradas com a mão de obra familiar. Atualmente, no entanto, o espaço rural europeu revela uma tendência para as fazendas multifuncionais. Mas o que são fazendas multifuncionais? São propriedades que destinam o desenvolvimento de atividades não tipicamente rurais ou até não remuneradas pelo mercado. Eles recebem subsídios estatais, mas esse subsídio ele serve mais para a preservação ambiental, paisagística e cultural, entre outras modalidades. Nesse modelo, as famílias tendem a buscar fontes complementares de renda fora da agricultura, investindo, por exemplo, no turismo rural e em atividades de conservação ambiental ou ainda dedicando parte do seu tempo a outras modalidades de trabalho, muitas vezes de caráter urbano. Então, aí é uma agricultura que acaba assim não dando muita renda para as famílias, e sim mais para manter a paisagem do local. E que aí recebe uma ajuda do governo para fazer essa manutenção.
Então, assim, a Europa, ela acaba, assim, utilizando mais produtos modificados em laboratórios. Então, ela usa mais esse tipo de técnicas, devido a o território não ter grande extensão, assim, para o cultivo de produção agrícola. E um dos cultivos que mais utiliza lá é as uvas. Vamos também destacar alguns países centrais, né, desenvolvidos, como o Canadá. Apesar das limitações que os rigores climáticos impõem à prática da agricultura na maior porção do seu território, a gente sabe que o Canadá, em grande parte do território, é frio, mas ainda assim vale ressaltar que se destaca a expressiva produção de cereais ao longo da sua fronteira meridional. Temos também o Japão, por haver poucas áreas para a produção agrícola, em virtude do seu território ser de grande parte montanhoso e vulcânico, a sua agricultura ela é praticada de melhor aproveitamento de espaço e apresenta elevadas produtividades. E aí o que se destaca nessas produções é de arroz e legumes, e isso é autossuficiente, mas ainda assim eles dependem muito das importações de outros alimentos para garantir o abastecimento interno. Temos também a Austrália e a Nova Zelândia. O país se sobressai na pecuária, especialmente de ovinos, do que na agricultura. A produção agrícola mais expressiva ocorrida na Austrália, apesar de boa parte de seu território ser desértico, com destaque para o cultivo de frutas e vinhedos nas áreas meridionais com clima mediterrâneo. Vamos ver assim agora algumas produções agrícolas no mundo periférico. O mundo periférico, inclusive o Brasil, mesmo nos dias atuais, apresenta seus espaços rurais profundamente marcados pelas estruturas das antigas plantations coloniais. E quais são essas estruturas? É que os latifúndios ainda predominam, né? Latifúndios são propriedades que possuem grandes terras, né? Contribui assim para a expressiva concentração fundiária, né? Para haver assim uma má distribuição de terra. Então eles acabam assim dominando boa parte dessas terras. Os produtores de exportação continuam sendo propriedades de produção, especialmente entre os latifúndios. As práticas de monoculturas que levam ao esgotamento do solo são muito comuns. Também nas fazendas menos mecanizadas há o predomínio de trabalhadores rurais desqualificados que exercem atividades em condições precárias. Então ainda continua esse modelo, né, colonial aqui no Brasil. Também muitos territórios agricultáveis no mundo periférico ainda são cultivados de formas mais simples, com o predomínio do trabalho familiar e pouca utilização de máquinas e menos aplicação de tecnologia. A produção ela é destinada propriamente a substâncias e ao abastecimento de mercados locais. Entretanto, é importante ter cuidado com a generalização do conceito da agricultura camponesa, pois ela pode abranger diferentes situações conforme o local e as condições de pequenos agricultores rurais. Entre os produtos que mais se destaca na agricultura no mundo periférico, vamos para a América Latina, o Brasil. O produto que mais se destaca aqui no Brasil é a soja, a cana-de-açúcar e a laranja. Na Argentina se destaca o trigo. Na América Andina é o café, o cacau, o algodão, a cana-de-açúcar e a banana. Na Colômbia e Venezuela se destaca o café e o cacau. No México, o milho. América Central, frutas. Agora na África se destaca a região do Seychelles. Na região do Seychelles é o algodão. Na África subsaariana, né, o café, a mandioca e produtos tradicionais, em destaque para Etiópia, Nigéria e África do Sul e Angola. Se destaca aí o café e a mandioca. Na África mediterrânea, a fruticultura, vinha e oliveira. Já na Ásia, no caso da China, se destacam os cereais. Na Ásia meridional e sudeste asiático, se destaca o arroz, o sorgo, o amendoim e chá.
utilizando muitas vezes em sistema de terraceamento. Já na Oceania Insular, na Melanésia e Micronésia, se destaca a produção de café, cacau e outras frutas tropicais. Então, esses são alguns destaques na produção mundial da agricultura.